Fala pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar do terceiro grupo aqui da botânica, que são as gimnospermas. Gimnosperma significa semente nua, tá? Quando eu falo Pteridófita samambaia, falei Bryophyta musgo, falei gimnosperma, pensa num pinheiro, tá? São os pinheiros, tá? Os pinheiros, então vamos olhar, é só pinheiro, professor? Não, existem outras que são também gimnospermas. Uma que a gente acaba encontrando em jardins, ela é bem utilizada na ornamentação, são as cicas, tá? As cicadófitas. Ela parece um coqueirinho, tá? Vai crescendo bem devagarzinho, mas não é um coqueiro, ela é uma gimnosperma. A gente tem os pinheiros cipreste, tá? Ou também chamado de árvore de cemitério, muito comum em cemitério, me pergunte por quê, né? O pinus, que o pessoal usa muito para madeira, né? E o pinheiro que a gente mais encontra no Brasil, que deveria ser encontrado, porque o nosso pinheiro típico é o pinheiro do Paraná, ou a araucária, que tem esse formato bem bonitão, tá? E ele vai produzir o saboroso pinhão, né? O pinhão que a gente come, típico agora das festas juninas, é a semente do pinheiro do Paraná. Esse é o representante nativo do Brasil de gimnospermas. A maioria das outras gimnospermas, elas vão ser todas exóticas. Então quando você vê um pinheiro desse aqui plantado, que bonito, não é muito bonito não, tá? Isso aqui não é nativo nosso, ele é invasor, competitivo com outras plantas, é um filho da mãe, tá? Mas o que é interessante aqui das gimnospermas? São as gimnospermas que têm as maiores árvores do mundo. São as sequoias, tá? A sequoia é uma árvore, uma gimnosperma, típica ali de uma região dos Estados Unidos e Canadá, tá? Aqui a costa da Califórnia, mais lá para cima do Canadá. E a maior que tem registro hoje, chega até 118 metros de altura, tá? É a maior árvore que a gente tem registrada hoje em altura, tá? Inclusive essa sequoia especificamente, a localização dela é um segredo para as pessoas não irem lá e estragar e ficar tirando foto, etc. Mas existe registro de que provavelmente já existiram outras bem maiores, tá? Então essas são as sequoias. Bom, então vamos lá. Quando eu falo de gimnosperma, elas então vão pelo tamanho grandona, você já sacou, tem vaso condutor, é óbvio, né? É óbvio que tem vaso condutor, consegue ficar gigante, tá? Elas vão ter uma coisa nova agora, que são as sementes. Então até agora eu não falei de semente. E elas vão acabar tendo independência da água para a reprodução. Na biologia, quando a gente fala em independência da água, a gente está falando de reprodução, né? Locomoção, porque a água a gente precisa sempre para beber, assim como a planta vai ter que absorver a água. Tudo bem? Então, quando a gente vê essa estrutura aqui, tá? A gente chama de pinha, tá? Antigamente a pessoa chama de flor, mas não, a gente não vai usar mais o nome flor, a gente vai usar estróbilo. Então essa daqui que o pessoal usa no Natal para enfeitar são os estróbilos. Essa grandona, ela é o estróbilo feminino. O masculino é menorzinho, tá? Então daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais dela com vocês, beleza? Então, qual que é o ciclo de vida, professor, das gimnospermas? Você está aí super curioso, né? Das gimnospermas. Então vamos lá. Bem tranquilo, bem fácil. O pinheiro bonitão que você está vendo ali, ele é o esporófito. Então ele é 2N. Então ele vai produzir os esporos. Tudo bem? Bom, então o estróbilo não é flor, é um estróbilo masculino, por meiose vai produzir o grão de pólen, tá?
Então, o grão de pólen, ele é N, ele é haploide, porque tem meiose aqui, ó. Tudo bem? Então, lembra, a meiose em vegetal é sempre espórica, sempre para formar esporos. Então, o esporófito 2N, a pinha ali, o estróbilo, vai fazer meiose, formou o grão de pólen, que é N. Tudo bem? Bom, agora, o estróbilo feminino vai fazer meiose também, tá? E no final, tá? Vai acabar produzindo aqui a oosfera, tá? A oosfera que é N. Tudo bem? Bom, então a gente vai dizer, cadê o gametófito aqui, professor? Cadê o gametófito? Porque o esporófito está aqui, tá? Então, olha o que interessante, o gametófito aqui é extremamente reduzido. Quem que é o gametófito? Olha o que vai acontecer. Esses grãos de pólen das gimnospermas, eles são interessantes que eles têm os saquinhos de ar. Eles são muito pequenos, gente. Por que eles têm um saquinho de ar? Porque eles são especializados em se dispersar pelo vento. Então, gimnosperma, sempre a dispersão vai ser pelo vento. Olha lá. O vento vai levar os grãos de pólen que vão cair, tá, no gametófito feminino. Vou ver se tem outra imagem aqui. Essa aqui está melhor. Ó. Então, o grão de pólen vai cair no gametófito feminino, tá? Então, olha só, esses grãos de pólen, tá? Eles, quando caírem aqui, eles germinam e esse vai formar um tubo, tá? Esse tubo é o que a gente chama de tubo polínico. Ele vem até aqui, ele chega até onde está a oosfera. Então, esse tubo polínico, ele é N. Ele é o gametófito, tá? É o gametófito masculino, claro, tá? Então, o esporófito é o pinheiro aqui, que a gente está vendo. Esse aqui foi lá e fecundou. Então, aqui dentro do tubo polínico, ele vai levar o gameta, que chama de célula espermática, e vai fecundar aqui a oosfera. Então, a oosfera é o gameta feminino, beleza? Ele é produzido por uma estrutura que veio da meiose aqui, ó. Essa estrutura que veio da meiose é o gametófito, tá? Esse gametófito, ele é N, tudo bem? Ora, fecundou. N com N, 2N. Esse 2N é o embrião. E o que acontece? Esse resto aqui desse gametófito, tá? A gente vai chamar de saco embrionário, ele vai se desenvolver e vai formar o que a gente chama de endosperma. E vai estar aqui tudo recoberto por um tegumento, e isso aqui a gente chama de semente. Então, olha que interessante. Quando a gente tem uma semente de uma gimnosperma, a gente tem aqui esse tegumento, tá? A casquinha. Lá dentro, você tem, aqui que eu estou pintando em vermelhinho, o embrião. O embrião foi o núcleo espermático N, com a oosfera N, 2N. Beleza? Agora, esse tecidinho aqui, ó, que eu estou pintando, que é o que a gente come de fato do pinhão, ele é o desenvolvimento desse saco embrionário aqui, que era a N, é a haploide. Então, quando a gente pega uma semente de uma gimnosperma, ela vai ter lá no meio o embrião diploide e esse tecido nutritivo, que é o que a gente come, que ele é haploide, ele é N. Então, embrião 2N e o tecido N haploide.
o que você come aqui é justamente o que vai nutrir o embrião até ele conseguir fazer a fotossíntese dele. Então essa sementinha ela vai ser dispersada, tá? Vai germinar, e enquanto está germinando, essa plantinha precisa de energia. Da onde vem a energia? Desse endosperma, que ela vai usando, até ela chegar num tamanho ali bom e poder fazer fotossíntese e desenvolver o pinheiro ali. Tudo bem? Beleza? Então, esses são as gimnospermas que a gente tem como representante maior aqui no Brasil, a araucária, tá? Deixa eu só comentar uma coisa interessante. Quando a gente pega o pinhão, ele veio de um estróbilo feminino que a gente chama também de ouriço, fica bem grandão, com um monte de sementes dentro. Esse aqui, que a gente encontra por aí e usa para enfeitar no Natal, não ia virar isso aqui não, tá? Não ia. Esse é de outro pinheiro, tá? E ali no meio dela já tinha a semente, só que dessa daqui, essa pinha aqui que a gente usa para enfeitar, a semente é bem pequenininha e ela tem parece um papelzinho, uma membraninha, porque essa daqui gosta de se espalhar pelo vento. Então ela abre, aí essas sementes parecem uns papeizinhos saem voando para dispersar para o pinheiro, a semente cair em outro lugar e nascer o filhotinho longe. A mãe quer o filhotinho longe para não competir com ela, tá? Já o pinheiro do Paraná, a araucária, ele tem essa semente com um endosperma que costuma atrair alguns animais, inclusive a gente. Então tem lá a gralha que enterra o pinhão para comer depois e esquece, ele germina. Tem o caxinguelê, que é o esquilinho, tá? As maritacas. Então eles vão comendo e muitas vezes dispersa. Então é uma outra forma de dispersão. Uma coisa interessante, os pinheiros do Paraná, as araucárias, tem o pinheiro macho, ou seja, só produz estróbilo masculino, e o pinheiro fêmea, só produz estróbilo feminino. Isso acontece também nas cicas. As cicas têm a planta macho, a planta fêmea. Já tem alguns outros pinheiros que ela pode ser assim, ó, uma parte da árvore produz os estróbilos femininos e outra parte, normalmente que está mais no alto, os estróbilos masculinos. Tá? Então existe uma diversidade grande aqui em que a gente vai ter de macho e fêmea. Por isso que o pessoal que tem o pinheiro do Paraná sempre tem que ter dois ou um mais ou menos perto para poder ter pinhão, porque se não tiver fecundação não vai formar o embrião, não vai formar semente nenhuma. E é uma coisa interessante, até o professor já me contou a história, que ele tem lá no sítio dele uma araucária, só que é macho, né? Não vai dar pinhão. Aí algum vizinho comentando, você tá com essa araucária macho aí, não dá nada, tem que cortar e botar uma fêmea para poder dar o pinhão. Só que se todo mundo fizer isso, ninguém vai ter pinhão, porque você precisa ter o macho para fecundar, né? O cara que está sendo egoísta, pensar só nele, é óbvio que se alguém não tiver um pinheiro macho na redondeza, porque só chega pelo vento, então não adianta ter um pinheiro macho em Mogi, outro pinheiro macho em Salesópolis, ou fêmea, perdão, não vai chegar, tem que estar numa certa perímetro ali compatível. Tudo bem? Então, essa questão do macho e fêmea também. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê na próxima aula aí.